Bom dia a todos, meus amados irmãos, ou boa tarde, ou boa noite para quem estiver vendo esse vídeo aí. Que Deus abençoe a todos. Eu tenho um propósito de fazer esse vídeo aqui para tentar ajudar aqueles irmãos e amados que estão acompanhando a nossa nova revista da IBD. Estão tendo um pouco de dificuldade, porque ela trabalha no Velho Testamento, né? Então, ela vai fazer um apanhado geral nos livros de Neemias, conforme nós podemos observar aqui, de Neemias, Esdras, Neemias e Esther. Então, esses são livros históricos, e ele vai contar a história de uma parte do povo judeu quando aconteceu alguma coisa. Que coisa que é? Então é interessante a gente saber fazer essas perguntas. O que aconteceu para que eles estejam contando essas histórias? Então, basicamente, o povo desobedeceu a Deus, Deus sempre lembrando. Então, se você pegar a primeira e a segunda aula, eu fiz um apanhado, eu fui trazendo de lá de trás, mostrei quando Deus tirou o povo do Egito, depois mostrei eles chegando na Terra Prometida, depois mostrei eles pedindo o rei, depois mostrei Saul, Davi, daí mostrei Salomão construindo o templo, mostrei Salomão orando, pedindo que Deus consagrasse o templo, e mostrei Deus respondendo a oração de Salomão, e Deus falava assim para ele: olha, vocês vão ser abençoados aqui, ó, enquanto vocês se manterem firmes. Então, quando vocês se manterem firmes, vocês vão se dar bem. Só que quando vocês não se manterem firmes, vocês não vão se dar bem. Vocês vão para um caminho de ruína. Vocês vão ser expulsos dessa terra aqui. Então, o que aconteceu mais para frente? O povo desobedeceu e o império de Nabucodonosor, rei da Babilônia, destruiu Judá, Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo cativo. Entendeu? Então, a gente precisa ter esse panorama. O povo foi destruído. E os livros de Esdras, Neemias e Esther, ele já passou o período do Império Babilônico. Então, já tinha passado 70 anos para o povo, e agora já estava um novo império, o império do Império Persa. Quem reinava naquele momento era o imperador Ciro. Então, ele permitiu que o povo voltasse para Judá, para Jerusalém, para que eles voltassem a reconstruir. Eu vou achar um trecho da palavra do Senhor aqui, que vai ser de extrema importância a gente ler. Eu vou abrir aqui, vocês vão acompanhar comigo a leitura. Um trecho muito interessante. A gente vai procurar aqui Jeremias. Deixa eu ver como é que procura nessa Bíblia aqui, que eu estou usando a Bíblia aqui no computador para que vocês acompanhem comigo a leitura. Jeremias, capítulo 25. Olha Jeremias. Não, tá, apareceu aqui embaixo. Capítulo 25. Ótimo. Olha só o que está falando aqui, ó. 70 anos de cativeiro. Então, olha, por que eu fui lá em Salomão? Porque Salomão foi cerca de 400 anos antes do templo ser construído. Daí agora, Deus tinha avisado para eles: olha, não desobedeçam, fiquem no meu caminho, ande na minha presença, que vocês vão se dar bem. Mas não, eles escolheram desobedecer, tá certo? Então, olha só, Jeremias escreveu uma profecia acerca da destruição do templo naquele tempo. Então, olha só, como traz aqui nessa Bíblia aqui, 70 anos de cativeiro. Deixa eu tirar essa propaganda de sapato aqui, que eu não estou ganhando nenhum real por essa propaganda. Então, vamos lá. Olha só, 70 anos de cativeiro, a partir de Jeremias, capítulo 25. E o verso 1 diz assim: a palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. Deixa eu ver se está gravando aqui mesmo. Está gravando. Diz de novo a leitura: a palavra que veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim. Olha só, então esse aqui era um rei de Judá, naquele tempo lá, antes do Império Babilônico, tá certo? Então, ele era de quem que era filho? De Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até os dias de hoje, e tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não deram ouvidos, embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, profetas, dia após dia. Vocês não os ouviram, nem lhes deram atenção, quando lhes disseram: convertam converte-se cada um
do seu caminho mau e das suas más obras. E vocês permanecerão nessa terra que o Senhor Deus deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Então, olha o que está falando, olha. Obedeçam a palavra de Deus. Lembra lá de Salomão? Por que eu mencionei ele? Porque ele estava falando exatamente disso aqui, ó. Permaneçam firmes que vocês vão viver sempre na terra. Aqui, ó. Olha o verso 6. Não sigam outros deuses para prestar-lhe culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês. Então, nós até lemos lá em Jeremias capítulo 16, que fala que 16 e 17, o 16 fala que os pais desse povo que antes que viveram no cativeiro foram idólatras. Só que eles foram pior, seguindo um coração enganoso. Então, olha só, muitas vezes o ídolo da pessoa não necessariamente é uma estátua, mas muitas vezes a pessoa, dinheiro, filhos. Então, um coração enganoso, seguir um coração enganoso. Então, é exatamente isso que está falando no verso 6. Vou ler de novo. Não sigam outros deuses para prestarem culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês. Verso 7. Mas vocês não deram ouvidos e me provocaram a ira com ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Diz que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor. Isso aqui é interessante porque a gente falou, olha, que Deus usa quem ele quiser. Camarada nem crente é. Deus falou, não, você vai aplicar juízo sobre o mundo. Nabucodonosor, mais uma vez, convocarei o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e eu os trarei para atacar essa terra e os seus habitantes, todas as nações ao seu redor, e os destruirei completamente, e farei um objeto de pavor, de zombaria, de ruína permanente. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, o som do moinho e a luz das candeias. Toda esta terra se tornará em ruína desolada, e as nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha só então aqui, ó. Era uma profecia, ou seja, não tinha acontecido ainda. Mas era uma profecia que estava prestes a acontecer. Só que o povo não se voltou a Deus. Então, uma coisa interessante que a gente precisa entender aqui, olha, no tempo de Jeoaquim. Eu vou mostrar um mapa para que vocês vejam de uma maneira mais oportuna o que aconteceu. Esse mapa vocês não vão enxergar porque está bem pequeno, mas eu vou dar um zoom. Mas aqui, ó, começa o começo do mundo lá, quando Deus dilúvio. Isso aqui foi um panorama que a gente tinha visto lá. Aí depois o reino foi dividido aqui na mão de Salomão. Deixa eu dar um zoom aqui na tela. O reino foi dividido aqui em Salomão, nessa região aqui onde está o mouse agora. Depois seguiu o povo de Judá aqui para baixo, tá certo? Daí, olha, nesse pedaço aqui, olha só, Salomão, cerca de, deixa eu ver se mostra a data aqui, de 930 a.C. E olha aqui, ó, quando o reino começou a ser dividido aqui, olha aqui o profeta Daniel, Ezequias, a primeira exportação, segunda deportação, segunda deportação, terceira deportação. Isso aqui, ó, foi quando o povo estava até então na sua terra e foi deportado para Babilônia. Isso aqui foi um período de 70 anos. Então, como é que foi esse período aqui? Depois desse período, depois de 70 anos, o povo voltou para Judá. Olha aqui, ó, fim do Império Babilônico, queda do Império Babilônico, nesse pedacinho aqui onde está o meu mouse, e Império Medo-Persa. Ciro, o rei Ciro decreta o início do retorno da construção de templo, por Esdras. Então a gente vai estudar essa parte aqui. Só que a gente tem que entender o que aconteceu lá antes, tá bom? Então eu vou ler com vocês agora 2 Crônicas 36, porque ele vai mostrar esses 3 pedaços aqui, ó. E Deus não chegou assim e falou, olha, vocês vão ser destruídos a partir de amanhã e acabou. Não, Deus pegou, anunciou a palavra, foi mais ou menos nesse 606 a.C., daí o povo, e mesmo assim Deus falava, se arrependam. Se você ler, deixa eu ver se dá para dar uma passadinha aqui rapidinho, em Jeremias capítulo 26, para você ver o que Deus continuou falando depois, para que o povo se arrependesse, só que o povo não quis. Jeremias é ameaçado de morte. Por quê?
Porque a gente vai ler nesse contexto aqui que ele foi pregar para o povo se arrepender, mas o povo não queria se arrepender. Deixa eu ver se eu acho um versículo oportuno aqui, ó. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a palavra da parte do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, coloque no pátio do templo do Senhor e fale a todo este povo, a cidade de Judá, que vem adorar neste templo. Diga-lhes que eu vou lhe ordenar. Não omita uma só palavra. Olha o verso 3. Talvez eles escutem e cada um converta de sua má conduta, então eu me arrependerei e não lhe trarei a desgraça sobre eles, a qual estou planejando por causa do mal que tem praticado. Então, até aqui está de bom tamanho para nós aqui. Então, olha só, Deus está dando oportunidade para que eles se voltassem ao Senhor neste tempo aqui, 606 a.C. Então, o povo mesmo assim persiste. O que fizeram? A gente acabou de ler, ó, prenderam um profeta do Senhor. Tá certo? Então nós vamos ler agora aqui, ó, para a gente entender esses 3 pedaços acontecendo aqui, ó. Essas três deportações. São 3 reis diferentes, tá bom? Então, olha só. 2 Crônicas, capítulo 36. Do 1 ao 5, vai falar do reinado de Jeoacás. Quem que era esse Jeoacás? Era filho de Josias. Então, ele foi pego pelo império, pelo reinado do Egito. Então, se você ler esse pedacinho aqui, você vai ver que o rei do Egito pegou ele, ó, deu fim nele e colocou o filho dele para reinar. O filho dele chamava Eliaquim. Daí o rei do Egito mudou o nome para Jeoaquim. Se eu não me engano, é no verso 4 que está aqui. Ó. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, então não era filho, era irmão, tá bom? De Jeoacás, então Eliaquim era filho de Josias ainda. Então, irmão de Joaquim, rei sobre Judá. E mudou o nome para Jeoaquim. Mas Neco, quem era Neco? Faraó do Egito. Levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Ótimo. Esse aqui já passou. Só que olha agora o que acontece a partir do verso 5. A gente encontrou o tal Jeoaquim, que foi falado lá em Jeremias capítulo 25. Olha só. Jeoaquim era Eliaquim, que o rei do Egito mudou o nome dele, tá bom? Então, ó, Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fez o que o Senhor reprova. Daí, o que aconteceu? Olha quem apareceu aqui, ó. Nabucodonosor. Rei da... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Acho que ficou melhor aqui. Está aquelas propagandas de sapato ali. Atrapalha a gente. Acho que ficou melhor para vocês enxergarem aqui, ó. Cadê onde eu parei aqui? Olha, cadê? Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. E levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. E os demais acontecimentos de Jeoaquim, as coisas detestáveis que ele fez, tudo que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Daqui a pouco a gente vai tratar Joaquim. Mas olha só, o que aconteceu neste tempo aqui, ó, mais ou menos 606 a.C. Você vai ver aqui, ó, exatamente no tempo desse rei Joaquim, que ele foi desobediente a Deus, fez o que desagrada ao Senhor. Daí Deus, através de Nabucodonosor, conforme profetizado por Jeremias, atacou o povo lá. E uma parte foi a primeira deportação, conforme exibida nesse gráfico aqui, ó. Nessa primeira deportação, quem é que foi? Foi alguns utensílios do templo. E se você ler lá Daniel capítulo 1, verso 1 e 2, vai falar que foi nesse mesmo tempo que Daniel foi levado. Então Daniel foi levado aqui, ó, nessa primeira deportação. Tá certo? Então continuemos a ler então aqui, ó, o reinado de Joaquim. Aqui só vai dar um pedacinho do reinado de Joaquim, tá certo? Mas foi alguns anos depois da primeira deportação, tá certo? O último pedacinho, seu filho Joaquim foi seu sucessor, tá bom? Então, olha só o que é importante a gente entender aqui, ó. Agora, o reinado de Joaquim, rei de Judá. Ele reinou muito tempo? Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar. E reinou só 3 meses. E com 3 meses ainda, o que a Bíblia diz ele? Ó? Em 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E fez o que era mal, fez o que o Senhor reprova.
Olha só que situação. 3 meses o cara teve tempo de fazer coisa ruim. Aqui, ó. Então, na primavera, quem apareceu aqui de novo? O rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia. Junto com o quê? Junto com os objetos de valor retirados do templo. E proclamou Zedequias, seu tio, ou seja, filho de Joaquim, proclamou Zedequias rei em seu lugar. Então, olha só o que a gente vê aqui, ó. A segunda deportação. Deixa eu ampliar aqui para os irmãos verem. Olha só, a segunda deportação, mais ou menos 557 a.C. Então, mais uma vez, o povo continua a desobedecer. Não via que Deus estava chamando para atenção, para voltem-se para mim. O povo mesmo assim continua a desobedecer. Daí foi deportado. Esse rei aqui em 2 Crônicas, só conta um pedacinho. Mas se você for lá em 2 Reis, capítulo 24, se não me engano, verso 8 e 9, vai contar uma história maior dele. E no final de 2 Reis, capítulo 25, o que acontece? No final de 2 Reis, capítulo 25, o que vai contar aqui? Vai contar que que ele foi levado para o exílio babilônico e depois disso, ele foi, depois de cerca de 30 anos presos, ele pegou e foi solto, não pelo rei Nabucodonosor, mas por outro rei, que está descrito lá em 2 Reis. Daí ele se assentou à mesa do rei para comer com o rei. Então ele foi bem quisto pelo aquele imperador depois de Nabucodonosor, tá bom? Então é importante a gente ter essa visão aqui, ó. Mas, então, esse pedacinho aqui que nós acabamos de ler faz parte da segunda deportação, tá bom? Então, olha só, continuemos então aqui, ó. Agora no reinado de Zedequias, tá bom? Ele foi o rei que, quando veio de fato a destruição do templo e trouxe toda aquela desgraça lá, quando veio toda aquela ruína sobre Jerusalém, tá bom? Olha só, Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 11 anos em Jerusalém. E fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Olha só que situação. Não se humilhou diante do profeta. Olha só quem está aparecendo aqui, ó. Do profeta Jeremias, que era o porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra Nabucodonosor, o que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. E tornou-se muito obstinado, e não quis se voltar-se para o Senhor, seu Deus, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações, e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Olha só. Então, depois disso aqui, ó, a terceira deportação. Então, veio o que aqui, ó? A queda de Jerusalém. Cadê a figura nossa aqui, ó? Olha só. Vou dar um zoom para os irmãos dele de novo aqui, ó. Olha aqui. A queda de Jerusalém, que foi mais ou menos em 586. Isso aqui também faz menção lá em 2 Reis, capítulo 25. 586 depois de Cristo. Então, olha só. A queda de Jerusalém. A terceira deportação. Então, os 70 anos se cumpriu como? Deixa eu mostrar o zoom aqui. Se você pegar aqui, olha, 606 menos 536, que foi o fim do exílio, vai dar 70 anos perfeitamente, tá bom? Então, vamos ler aqui a queda de Jerusalém. Olha só o que está dizendo aqui, ó. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e o lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos seus mensageiros, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo. E não houve mais nenhum remédio, já não houve mais nenhum remédio. Olha só que coisa complicada que aconteceu assim, ó. E o Senhor enviou contra eles os reis babilônicos, que no santuário matou os seus jovens à espada, não poupou os rapazes, nem as moças, nem os adultos, nem os velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Ele levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, e os do rei e os seus oficiais. Os babilônicos incendiaram o templo de Deus
e derrubaram os muros de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Olha só que coisa interessante. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, ou seja, os que não morreram, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa, que foi quando terminou o Império Babilônico, tá bom? Então, importante a gente entender isso aqui. Deixa eu voltar para o nosso mapinha ali. Já estou terminando com os irmãos aqui. Então, olha só. Nesse tempo aqui houve profecias. Nesse tempo aqui, 70 anos de ruína, conforme profetizado por Jeremias. Daí depois disso aqui, o Império Babilônico acabou. Por quê? Porque o Império Persa venceu o Império Babilônico. Daí a primeira coisa que o Império Persa, quando venceu o Império Babilônico, o que eles fizeram? Libertaram o povo. Então, eu vou mostrar outro mapa aqui para você, que vai mostrar acerca dos livros que a gente está estudando na EBD, desses 3 livros que nós mencionamos aqui na nossa capa, Esdras, Neemias e Esther. Olha só, o que são esses livros aqui? Esse mapinha também é legalzinho, porque ele mostra aqui, depois de 70 anos de cativeiro da Babilônia, daí ele mostra aqui, a história desde o Velho Testamento, o Pentateuco, livros históricos, poéticos, profetas maiores e profetas menores. Eu quero trabalhar com você essa ideia aqui, de livros históricos. Porque ele vai contar a história que aconteceu alguma coisa lá. Então, olha só, Esdras, Neemias e Esther, ele está vinculado nos livros históricos. Ele vai contar a história que ocorreu do quê? Depois, vai contar a história do quê? Da restauração do templo. Então, o que a nossa revista vai falar? Da restauração do templo lá. E vai aplicar pontos daquele povo lá, daquele templo lá, que se aplica perfeitamente para nós. Tá bom? Então, vamos terminar aqui. Olha só. A partir do verso 22. Olha só o que está acontecendo aqui, olha. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias. O Senhor tocou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse uma proclamação em todo o seu território, do seu domínio, e pusesse por escrito os seguintes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Olha só o que está escrito aqui. Na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Então, olha, terminamos aqui, 2 Crônicas. Qual que é o próximo livro que a gente vai ler aqui, olha? A gente só vai fazer um apanhado para a gente terminar aqui, que é o livro que a gente está na lição agora, de 2 Reis. Deixa eu pegar ele aqui. Cadê? Livros. Esdras. Eu falei 2 Reis, né? A gente terminou agora de ler 2 Crônicas. Uma página depois já começa o livro de Esdras. Então, é de extrema importância a gente entender que houve uma continuação da história aí. Esdras capítulo 1. Olha só o que vai falar aqui, o decreto de Ciro. Então ele vai repetir a mesma coisa. Quem que vai repetir? Agora Esdras, que vai repetir a mesma coisa. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la a todo o seu reino nesses termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo em Jerusalém, de Judá. E qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que Deus esteja com ele, que vá para Jerusalém reconstruir, Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel. E o Deus de Israel, e o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. E todo sobrevivente, seja qual for o lugar que estiver vivendo, receba dos que ali vivem, prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo do Senhor. Nós vamos fechar por aqui. Eu só vou passar uma apanhada de cada capítulo agora aqui, decreto de Ciro, para o povo voltar. Daí aqui vai falar o que o povo deu para abençoar o povo, o que os vizinhos deles deram aí para abençoar o povo, e quem foi que tocou ali que guiou o povo para ir. Tá bom? Então, no capítulo 1 vai mostrar isso. No capítulo 2, quem é que veio do Império Babilônico para Jerusalém? Quem guiou eles foi Zorobabel, então vai falar a linhagem deles ali.
no capítulo 2. E no capítulo 3 já vai mostrar a construção do local para que fossem feitos sacrifícios. A gente vai tratar esse ponto da revista também. E depois o alicerce do templo. Eles estão começando a construir o alicerce do templo. Então, se a gente tiver tão somente essa base, porque se a gente tiver tão somente essa base, olha, o povo desobedeceu, foi levado cativo, daí depois entrou uma nova geração, depois de 70 anos, e aquele povo voltou para Jerusalém, jubilando, reconhecendo que o Senhor é Deus. É tanto que Esdras vai orar por ele e pelo povo, mais na frente no livro de Esdras. Então a gente precisa ter esse panorama. O que a gente vai tratar? O que a nossa nova revista vai tratar? Quando o povo voltou depois do cativeiro, depois de 70 anos de escravidão. Tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, nos contate que a gente vai, de alguma forma, orarmos juntos e tentar abençoar os irmãos de alguma forma. Tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço.